A minha Bíblia, ela está aberta no livro de Lucas, capítulo 17, e no versículo 22 está escrito assim: A seguir dirigiu-se aos discípulos: Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão: Eis-lo aqui, ou lá está. Não vades, nem o sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Muito bem, aqui, lendo a palavra de Deus, aqui nós podemos entender que o Senhor Jesus está falando a respeito de várias coisas. A primeira coisa, ele estava falando com os discípulos a respeito da volta dele. Ele estava falando para os discípulos que ele iria sofrer muitas coisas, ele iria morrer, ele ia ser crucificado, mas depois ele iria voltar. Muitos iam falar: olha, Jesus está aqui, Jesus está ali. E ele disse: olha, vocês não vão atrás, porque quando eu vier será igual ao relâmpago, todo mundo virá. Aí Jesus aqui, ele deu o exemplo de Noé. Ele deu o exemplo de Noé, falando que a volta dele será igual aos dias de Noé. Ele disse que, assim como foi nos dias de Noé, ele disse assim, nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. Então, nos dias de Noé, o único que estava se preparando era Noé. Ninguém no mundo inteiro estava se preparando. Todas as pessoas estavam preocupadas, como diz a Bíblia aqui, em comer, beber, comprar, vender. Mas ninguém estava se preparando, ninguém estava preocupado em orar, em buscar a Deus. Então nós vemos que hoje em dia nós estamos vivendo uma época assim. A maioria das pessoas estão preocupadas com isso. Elas estão preocupadas em comer, beber, vender, casar, descasar, mas as pessoas têm deixado de lado a parte espiritual, que é a oração, entregar a vida para Jesus, ler a Bíblia, procurar as coisas que são de Deus. Aí o que Jesus disse? Que as pessoas estavam tão envolvidas em comer, beber, plantar, casar, descasar, comprar e vender, que Noé entrou na arca e ninguém percebeu. Quando Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. Assim também o Senhor Jesus disse que será quando ele vier. Quando ele vier, as pessoas estarão distraídas. As pessoas estarão, como a maioria está nos dias de hoje, todas preocupadas em comprar, em vender, com isso, com aquilo, com as coisas do mundo. Então Jesus virá e essas pessoas acabarão ficando para trás para serem destruídas. E aquelas que se preocuparam com a parte espiritual, que se preocuparam com a salvação, que se preocuparam em buscar o Senhor Jesus, essas serão salvas. Ele também deu o exemplo, de Ló. Ele diz assim: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Então, nos dias de Ló, as pessoas também só estavam preocupadas com o quê? Com comer, beber, comprar, vender, plantar, construir. Você não vê aqui nessa passagem Jesus falando que elas estavam orando. Elas estavam comprando, vendendo, trabalhando, plantando, colhendo, mas ninguém estava orando. O único de oração, o único que estava preocupado com a parte espiritual
Esse era quem? Esse era Ló. Então, quando Ló saiu de Sodoma, veio o fogo e enxofre e matou todas aquelas pessoas. Todas aquelas pessoas que estavam lá, que não estavam preocupadas, morreram queimadas, porque elas estavam distraídas somente com os afazeres delas, elas não estavam notando que alguma coisa iria acontecer. Então, é necessário, essa passagem, Jesus está mandando a gente não ficar distraído. Não há mal, não há errado você se preocupar em comprar, em vender, em casar, em trabalhar. Isso não é errado. Mas o errado é quando a pessoa só se preocupa com isso e ela deixa o lado espiritual. Ela não está preocupada com a salvação dela. Ela não está preocupada que um dia ela vai morrer. O ser humano, cientificamente falando, isso é comprovado cientificamente falando, o ser humano não pensa na própria morte. Nós pensamos na morte dos outros, mas nós temos que pensar também na nossa morte. Um dia nós vamos morrer. Pode ser logo, pode ser daqui a pouco, pode ser daqui a muitos anos, mas um dia a gente vai morrer. E a gente está preparado para morrer? A gente está se preparando? Nós já entregamos a nossa vida para Jesus? Eu não sei se você sabe, mas está escrito na Bíblia. Jesus disse assim: aquele que crer e for batizado será salvo. Então o batismo é o primeiro passo para a salvação. É a pessoa crer, é a pessoa se batizar, é a pessoa buscar Jesus, é a pessoa orar. Mas tem gente que não está fazendo isso. Ela está trabalhando, ela está passeando, ela está comprando, ela está vendendo, mas ela não está orando, ela não está lendo a Bíblia, ela não está buscando a parte espiritual, ela está buscando a parte material, que agrada a carne, que agrada as emoções, mas ela não está se preparando. Então o Senhor Jesus, ele manda nós abrirmos os olhos. Como será a vinda de Jesus? Ele já disse aqui. A vinda dele vai ser quando as pessoas estiverem todas distraídas, comprando, vendendo, fazendo isso, fazendo aquilo. Ele virá de repente. Aqueles que estarão vivos, que são de Jesus, serão levados para o céu. Sim, serão os vivos que são de Jesus, que se preocuparam, que oraram, que buscaram, que entregaram a vida para Jesus, serão levados vivos para o céu. Isso está na Bíblia. Na Bíblia está isso. Aqui Jesus ele fala, ele possa até continuando lendo, ele diz assim, naquele dia, quem estiver no eirado e tiver seus bens na casa, não desça para tirá-los. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, vai perder, e quem perder a sua vida, a salvará. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. Então, quer dizer, a pessoa que vai ser tomada é aquela que buscou Jesus, que se preocupou. Essa será levada para o céu. Mas a pessoa que vai ficar é aquela que não se preocupou. E aqueles que ficaram na época de Noé, na época de Ló, ficaram para quê? Para serem destruídos. Nós temos pessoas na Bíblia que não morreram, que foram levadas vivas para o céu. A primeira pessoa que a Bíblia fala, lá em Gênesis, é quem? É Enoque. Enoque foi levado vivo para o céu. E Elias também, ele foi levado vivo para o céu. Então, se Jesus volta hoje, aqueles que estão vivos e entregaram a vida para ele, não vão sofrer, serão levados, não vão passar pela destruição. Mas aqueles que só se preocuparam com as coisas do mundo, só isso, esses vão ficar para serem destruídos. A coisa mais importante que existe é a nossa salvação. A coisa mais importante que existe é a nossa salvação. Ela é mais importante que toda a riqueza, ela é mais importante que a nossa família, ela é mais importante que a nossa vida sentimental, ela é mais importante que tudo, porque tudo que nós temos hoje é provisório. O que vai vir será eterno, não vai ter fim. A vida eterna ou a morte eterna, a alegria eterna ou sofrimento eterno. Então se prepare, não fique seguindo os outros, não vá na conversa dos outros, deixe os outros
beberem, comerem, só se preocuparem com as coisas do mundo. Você pode fazer isso, você pode comprar, você pode vender, mas você também tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que buscar o Senhor Jesus, você tem que andar com gente também que tenha a mesma fé. Às vezes a pessoa fala assim, eu não vou na igreja, eu não quero ir na igreja porque a igreja não salva. Igreja não salva ninguém, mas é na igreja que nós ouvimos sobre a salvação. É na igreja que nós somos advertidos. Você não vai ver o dono do bar, lá no meio, tá lá os frequentadores do bar, aí o dono do bar chega e fala assim, meus amigos, agora vamos parar um pouquinho aqui de beber, e eu queria falar para vocês o seguinte, vocês estão preparados para a salvação? O nome de vocês já está no livro da vida. Você não vai ver o dono do bar fazer isso, mas na igreja você vai. Então, vamos buscar o Senhor Jesus e Ele vai abençoar muito, tanto aqui, enquanto estamos aqui, como a nossa vida eterna. Eu gostaria até de aproveitar o momento para você que está aqui ouvindo essa palavra, deixar o seu pedido de oração no comentário. Você que está doente, você que está preocupado com a sua família, você que está com problemas e você também que quer uma renovação na vida espiritual, deixa o seu pedido de oração aqui nos comentários, tá bom? Deixa o pedido de oração. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva agora. O nosso canal é uma bênção. Vai aí no clicar, inscrever-se e se inscreva agora. Acione o sininho, todas as opções. Acione o sininho, porque sempre, diariamente, estamos colocando aqui orações, mensagens para ajudar as pessoas. Então acione o sininho para você ser avisado. E se você gosta das nossas orações, se você vê sinceridade naquilo que a gente faz, sempre deixe o seu joinha. Então deixe os seus pedidos de oração que eu estarei orando por todos. Deus abençoe e logo, logo eu vou colocar um outro vídeo aqui com oração, um outro vídeo com mensagem para abençoar a sua vida. Deus te abençoe.